Atenção! Este vídeo é apenas para fins informativos, não é um conselho médico. Sempre consulte um profissional de saúde licenciado antes de usar qualquer medicamento, suplemento, peptídeo ou composto experimental. A chegada dos agonistas de GLP-1, como a semaglutida e a tirzepatida, marcou um momento decisivo na medicina. Esses medicamentos oferecem uma ferramenta poderosa para pessoas que lutam contra a obesidade e o diabetes tipo 2, permitindo uma perda de peso significativa que antes só era alcançada através de cirurgias bariátricas. Pacientes estão vivenciando transformações notáveis, se livrando de quilos que os incomodavam há anos. Esse progresso é inegavelmente positivo, já que reduzir o excesso de gordura corporal é um passo crucial para diminuir os riscos de inúmeras doenças crônicas. A balança mostra resultados, as roupas vestem melhor e a sensação de dever cumprido é enorme. No entanto, precisamos olhar além do número na balança e fazer uma pergunta mais complexa: que tipo de peso está sendo perdido? Essa pergunta é fundamental para a saúde e vitalidade a longo prazo. O desafio com qualquer tipo de perda de peso rápida, seja por uma dieta agressiva ou por esses novos medicamentos, é a sua natureza indiscriminada. O corpo, quando confrontado com um déficit calórico significativo e contínuo, não queima apenas gordura para obter energia. Ele também cataboliza, ou seja, quebra o tecido muscular magro. Essa perda de massa muscular é um custo oculto, uma troca silenciosa que pode ter profundas consequências negativas para a nossa saúde metabólica, força física e longevidade. Perder peso é o objetivo, mas perder músculo é um grande problema. Isso enfraquece nossa base, nos tornando mais suscetíveis a lesões, diminuindo nossa taxa metabólica de repouso e, em última análise, dificultando a manutenção da perda de gordura a longo prazo. Devemos priorizar não apenas a perda de peso, mas uma perda de peso de alta qualidade. Imagine seu corpo como um motor de alta performance. O músculo é o coração desse motor, queimando combustível mesmo quando você está em repouso. Quanto mais músculo você tiver, mais calorias você queima durante o dia, criando um ambiente metabólico mais favorável. Quando você perde músculo, está, na verdade, diminuindo o tamanho do seu motor. Isso significa que seu corpo precisa de menos calorias para manter o peso, um fenômeno conhecido como adaptação metabólica. Consequentemente, quando o período de perda de peso ativa termina, o risco de recuperar o peso é substancialmente maior. O mesmo processo que deveria melhorar a saúde pode, sem querer, lançar as bases para uma futura luta, um ciclo de perda e ganho de peso que é frustrante e metabolicamente prejudicial. Portanto, nossa estratégia deve ser mais sofisticada do que simplesmente induzir um déficit calórico. Precisamos abordar a perda de peso com GLP-1 com um objetivo claro: maximizar a perda de gordura enquanto minimizamos agressivamente a perda de massa muscular. Isso exige uma abordagem proativa e multifacetada, que combine o poder farmacológico do medicamento com estratégias específicas de nutrição e exercícios. O objetivo não é apenas se tornar uma versão menor de si mesmo, mas uma versão mais forte, mais resistente e metabolicamente mais saudável. Este vídeo vai explorar as ferramentas e táticas necessárias para alcançar esse resultado, garantindo que a jornada de perda de peso leve a uma saúde verdadeira e duradoura e não apenas a um número menor na balança. O principal mecanismo pelo qual os agonistas de GLP-1 impulsionam a perda de peso é através de uma poderosa redução do apetite e um aumento da saciedade. Esses medicamentos imitam um hormônio natural, sinalizando ao cérebro que você está saciado, o que leva a uma diminuição espontânea e muitas vezes dramática na ingestão de calorias. Embora isso seja super eficaz para a perda de gordura,
cria um ambiente desafiador para a preservação muscular. A profunda falta de fome pode dificultar o consumo de uma quantidade adequada de proteína, o componente essencial para o tecido muscular. Quando a ingestão de proteína fica abaixo das necessidades diárias do corpo para reparo e manutenção, especialmente durante um déficit calórico, o corpo começa a obter aminoácidos do músculo existente, o que leva diretamente à atrofia. Além disso, o próprio déficit calórico significativo envia um poderoso sinal catabólico para todo o corpo. Em um estado de escassez de energia, o corpo prioriza a sobrevivência, diminui processos não essenciais e busca energia das fontes mais acessíveis. Infelizmente, o tecido muscular é metabolicamente caro de manter e serve como uma reserva pronta de proteína que pode ser convertida em glicose para energia. Esse processo, conhecido como gliconeogênese, é uma adaptação natural à inanição, mas no contexto da perda de peso terapêutica, torna-se um obstáculo e tanto. O corpo, na sua sabedoria, não diferencia entre um déficit autoimposto e uma verdadeira fome e sacrifica músculo para conservar energia. Outro fator que contribui é uma possível redução da atividade física espontânea. Ao consumir muito menos calorias, as pessoas podem sentir níveis de energia mais baixos ou uma sensação geral de fadiga. Isso pode levar a uma diminuição tanto do exercício estruturado quanto da termogênese da atividade não exercício, o famoso NEAT, que é a energia gasta em tudo o que fazemos que não é dormir, comer ou fazer exercício físico. Isso inclui desde andar até o carro, mexer-se inquieto ou fazer as tarefas domésticas. Uma diminuição no movimento geral significa que os músculos estão recebendo menos estímulo anabólico, o mesmo sinal que eles precisam para justificar sua existência para o corpo. Sem o estresse regular da resistência e do movimento, o princípio de use ou perca se impõe com uma velocidade implacável. Finalmente, a velocidade da perda de peso que esses medicamentos permitem é um fator crucial. Uma perda de peso mais lenta e gradual dá ao corpo mais tempo para se adaptar e queimar preferencialmente as reservas de gordura. Por outro lado, a perda de peso rápida, que muitas vezes ultrapassa 2 quilos por semana, supera a capacidade do corpo de mobilizar gordura rápido o suficiente para atender às demandas de energia. Isso o força a depender mais da proteína muscular para obter combustível. Estudos têm mostrado que uma porcentagem significativa do peso perdido com GLP-1, às vezes até 30% ou 40%, pode ser massa magra. Essa é uma cifra preocupante que ressalta a necessidade urgente de uma abordagem focada no músculo para o tratamento, a fim de garantir que os benefícios terapêuticos não sejam prejudicados por essa consequência indesejada. Na busca incansável para diminuir a perda muscular durante a perda de gordura mais acelerada, algumas pessoas recorreram a compostos conhecidos como moduladores seletivos de receptores androgênicos, ou SARMs. Um dos SARMs mais conhecidos e pesquisados é o Ostarine, também chamado de MK-2866. Diferente dos esteroides anabolizantes, que se ligam a receptores androgênicos por todo o corpo, os SARMs são feitos para serem seletivos para cada tipo de tecido. O grande atrativo teórico do Ostarine é sua capacidade de se ligar preferencialmente aos receptores androgênicos no tecido muscular e ósseo, com um efeito mínimo em outros tecidos, como próstata, pele ou cabelo. Essa seletividade é o que o torna tão interessante para preservar a massa magra. O Ostarine atua estimulando as vias anabólicas, ou seja, as vias de construção muscular, de forma parecida com a testosterona. Quando ele se liga ao receptor androgênico em uma célula muscular, ele sinaliza para a célula aumentar a síntese de proteínas e diminuir a quebra de proteínas. Isso muda o balanço líquido de proteínas a favor do crescimento e da manutenção muscular,
durante um déficit calórico, quando o corpo está naturalmente em um estado catabólico, um composto como ostarine poderia, teoricamente, atuar como um poderoso agente anticatabólico. Basicamente, ele diz ao músculo: mesmo com pouca energia, você precisa segurar suas proteínas. Isso poderia ajudar a desvincular a perda de gordura da perda de músculo, permitindo uma redução de peso com mais qualidade. A pesquisa sobre o ostarine tem mostrado resultados animadores em contextos específicos. Por exemplo, um estudo clínico com homens idosos saudáveis e mulheres pós-menopausa mostrou que o ostarine levou a um aumento dependente da dose na massa corporal magra total e melhorou a função física, sem os efeitos colaterais significativos associados à testosterona. Os participantes ganharam massa muscular, mesmo sem seguir um protocolo de exercícios específico. Esses dados indicam que o composto tem um potente efeito anabólico. Para alguém que usa um agonista de GLP-1, o objetivo não seria necessariamente construir novos músculos, mas sim usar esse sinal anabólico para proteger os músculos já existentes das pressões catabólicas de um déficit calórico severo. É fundamental entender que o ostarine não é uma bala mágica, mas sim uma ferramenta potencial dentro de uma estratégia mais ampla. Seu papel seria atuar como um escudo protetor para o tecido muscular, enquanto o agonista de GLP-1 e a dieta trabalham para reduzir a massa gorda. Essa abordagem reconhece que a farmacologia pode ser combatida com farmacologia. Se uma medicação está criando um ambiente catabólico, outro composto pode ser usado para criar um contrassinal anabólico localizado. No entanto, a decisão de usar tal composto é complexa e cheia de considerações sobre segurança, legalidade e efeitos a longo prazo, que devem ser cuidadosamente avaliados em relação aos benefícios potenciais de preservar o tecido metabolicamente crítico. Embora os benefícios potenciais da ostarina para a preservação muscular sejam tentadores, é crucial abordar seu uso com extrema cautela. A ostarina não é um medicamento aprovado pela Anvisa para nenhuma condição médica. Ela é classificada como uma nova droga em investigação. É ilegal vendê-la como suplemento alimentar, e os produtos comprados online geralmente não são regulamentados, o que representa um risco significativo. Esses produtos podem estar contaminados com outras substâncias, conter dosagens diferentes das indicadas no rótulo, ou não conter o ingrediente ativo de jeito nenhum. A falta de supervisão regulatória significa que o usuário está assumindo um risco substancial em relação à pureza e segurança do que está consumindo. Os efeitos colaterais da ostarina são uma preocupação principal. Embora seja projetada para ser seletiva para tecidos, essa seletividade não é perfeita. O efeito colateral mais consistentemente relatado é a supressão da produção natural de testosterona do corpo. Ao introduzir um composto externo que ativa os receptores androgênicos, o circuito de feedback do corpo, o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, pode ser desregulado. Isso leva a uma diminuição do hormônio luteinizante e do hormônio folículo estimulante, o que, por sua vez, sinaliza para os testículos produzirem menos testosterona. Embora essa supressão seja geralmente mais leve do que a causada por esteroides anabolizantes e frequentemente reversível após a interrupção, é um impacto fisiológico significativo que pode levar a sintomas de baixa testosterona, como fadiga, baixa libido e alterações de humor. Além da supressão de testosterona, outros possíveis efeitos colaterais foram observados em pesquisas e relatos anedóticos. Alguns usuários experimentam elevações transitórias nas enzimas hepáticas, como a ELT e a EST, sugerindo um certo grau de estresse hepático. Embora isso seja geralmente leve e se resolva após a interrupção do composto, destaca a necessidade de monitoramento. Também houve preocupações sobre seu impacto nos perfis lipídicos.
com alguns estudos mostrando uma diminuição do HDL, colesterol bom, e um aumento do LDL, colesterol ruim. Essas mudanças podem afetar negativamente a saúde cardiovascular a longo prazo. O espectro completo dos riscos a longo prazo simplesmente não é conhecido, porque faltam ensaios rigorosos e de longa duração em humanos. Em última análise, a decisão de usar um composto em investigação como a ostarina é pessoal e envolve uma cuidadosa análise de risco-benefício. Para um indivíduo saudável que simplesmente busca otimizar sua composição corporal durante a perda de peso, os riscos potenciais associados a uma substância não regulamentada e não aprovada podem superar os benefícios de preservar alguns quilos a mais de músculo. A falta de dados de segurança a longo prazo é um grande sinal de alerta. Estamos operando em uma zona sem evidências, contando com estudos de curto prazo e relatos anedóticos. Isso está muito longe dos dados sólidos que temos para medicamentos aprovados e protocolos estabelecidos, e qualquer um que considere esse caminho deve fazê-lo com os olhos bem abertos para as possíveis incógnitas. Para os pacientes masculinos que estão perdendo massa muscular com remédios GLP-1, especialmente aqueles de meia idade ou mais velhos, existe uma alternativa bem estabelecida e compreendida pela medicina aos SARMs, a terapia de reposição hormonal, ou TRT. Antes mesmo de pensar em um composto de pesquisa como o ostarine, é essencial que os homens avaliem sua saúde hormonal de base. Uma parcela significativa da população masculina adulta já tem níveis de testosterona abaixo do ideal ou clinicamente baixos, uma condição chamada hipogonadismo. O estresse catabólico adicional de um déficit calórico, induzido pelo GLP-1, pode, piorar os efeitos da perda muscular devido à baixa testosterona, criando uma verdadeira tempestade perfeita para a perda de massa magra. A TRT é um tratamento médico legítimo, prescrito por um médico para restaurar os níveis de testosterona a um patamar fisiológico saudável. Diferente do ostarine, é uma terapia aprovada pela FDA, com décadas de pesquisa, que comprovam sua segurança e eficácia quando bem gerenciada. O objetivo da TRT não é criar concentrações hormonais suprafisiológicas, tipo de fisiculturista, mas sim corrigir uma deficiência. Ao levar a testosterona a um nível ótimo, os homens podem sentir benefícios significativos, incluindo a preservação ou até o crescimento da massa muscular, melhor densidade óssea, mais energia, melhora do humor e aumento da libido. Para um homem que usa semaglutida, otimizar a testosterona é realmente um primeiro passo fundamental. A principal diferença entre a TRT e o uso de um SARM está na abordagem. A TRT trata um possível problema médico subjacente, o hipogonadismo, sob a supervisão de um profissional de saúde. Isso envolve um exame de sangue completo para diagnosticar a condição e acompanhamento contínuo, para garantir que os níveis hormonais permaneçam dentro de uma faixa segura e eficaz, e para gerenciar quaisquer efeitos colaterais potenciais, como alterações nos níveis de hematócrito ou estrogênio. Usar ostarine, por outro lado, envolve a autoadministração de uma substância não regulamentada, sem orientação médica, para atingir um resultado específico que melhora o desempenho. O primeiro é uma intervenção médica, o segundo é biohacking com muitas incógnitas. Então, para qualquer homem preocupado em perder músculo enquanto usa um GLP-1, a conversa deveria realmente começar com o médico dele. Um simples exame de sangue pode revelar seus níveis de testosterona total e livre, junto com outros marcadores hormonais-chave. Se for diagnosticado com hipogonadismo, iniciar a TRT pode ser uma estratégia muito mais segura e eficaz para a preservação muscular do que experimentar com SARMs. Corrige o problema hormonal na raiz, fornecendo um sinal anabólico poderoso que diretamente neutraliza as pressões catabólicas da perda de peso.
Honestamente, é a escolha lógica e baseada em evidências que prioriza a saúde e a segurança a longo prazo sobre o apelo de um atalho farmacológico. Uma preocupação estética comum associada à perda rápida de peso com os GLP-1 é o fenômeno popularmente conhecido como Ozempic Face, ou rosto de Ozempic. Isso se refere à aparência mais magra e envelhecida que pode resultar da perda significativa e rápida de gordura facial. As famosas bochechas de querubim e o volume sob os olhos que a gente tanto ama dão estrutura e contribuem para uma aparência jovem. Quando essa gordura se vai rapidamente, a pele pode ceder e as rugas podem ficar mais evidentes, dando uma aparência mais murcha. Isso não é um efeito colateral direto do medicamento em si, mas uma consequência da perda de peso rápida e substancial por qualquer causa. O rosto é um dos primeiros lugares onde muitas pessoas perdem gordura, o que torna a mudança bastante perceptível. Para amenizar esse efeito, a estratégia é tríplice. Primeiro, busque uma taxa de perda de peso mais moderada. Embora a tentação seja perder peso o mais rápido possível, um ritmo mais lento, de meio quilo a 1 quilo por semana, dá mais tempo para a pele se retrair e se adaptar à nova estrutura facial. Segundo, a nutrição desempenha um papel crucial. Garantir uma ingestão adequada de gorduras saudáveis de fontes como abacates, nozes, sementes e azeite é vital. Essas gorduras são essenciais para manter a saúde e a integridade das membranas das células da pele, promovendo a elasticidade. Uma dieta sem gordura pode acelerar o envelhecimento da pele, por isso é importante não ter medo de incluir gorduras saudáveis durante o processo de emagrecimento. Terceiro, e o mais importante, é o papel do exercício, especificamente a combinação certa de treinamento de força e exercício cardiovascular. O treinamento de força é a ferramenta mais poderosa que temos para determinar a qualidade do peso que se perde. Ao levantar pesos ou fazer outros exercícios de resistência pelo menos 2 a 4 vezes por semana, você envia um sinal anabólico poderoso para seus músculos crescerem ou, pelo menos, se manterem. Isso ajuda a garantir que o peso que você perde seja principalmente gordura, e não o músculo tão precioso. O exercício cardiovascular continua sendo importante para a saúde do coração e queima de calorias, mas não deve ser o único foco. Um programa equilibrado poderia incluir 150 a 180 minutos de cardio de zona 2 por semana, complementado com treinamento de força. Essa abordagem abrangente, desacelerar o ritmo, otimizar a nutrição com gorduras saudáveis e alta proteína e priorizar o treinamento de força, faz mais do que apenas preservar o músculo e o volume facial. Ela constrói uma base para a saúde a longo prazo, transforma a jornada de perda de peso de um processo passivo, impulsionado por um medicamento, para um processo ativo de reconstrução do corpo. Você não está apenas ficando menor, está ficando mais forte e metabolicamente mais saudável. Essa estratégia garante que, ao atingir seu peso ideal, você terá a força física, a flexibilidade metabólica e os hábitos saudáveis necessários para manter seus resultados por toda a vida. Para a gente entender direitinho o contexto desses medicamentos, é bom a gente mergulhar um pouco na fisiologia por trás deles. O peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, ou GLP-1, é um hormônio incretina. Ele é tipo um mensageiro metabólico que o nosso intestino libera naturalmente quando a gente come. A função dele é dar uma mãozinha no controle dos níveis de açúcar no sangue. Quando você come, o GLP-1 dá um empurrãozinho no pâncreas para liberar insulina, que ajuda a levar a glicose da corrente sanguínea para as células, onde ela vira energia. Ele também segura a liberação de glucagon, que é outro hormônio que faz o açúcar no sangue subir, tipo dando um recado para o fígado liberar a glicose que está guardada.
Essa dupla ação é que faz o controle do açúcar no sangue ser tão elegante e dependente da glicose. Os análogos de GLP-1 que a gente usa para perder peso, tipo a semaglutida, conhecida como Ozempic, e o Wegovy, e a liraglutida, ou Saxenda, são tipo versões sintéticas desse hormônio natural. Só que eles foram feitos para durar muito mais tempo no nosso corpo. O GLP-1 natural, por exemplo, é quebrado rapidinho no corpo por uma enzima chamada dipeptidilpeptidase 4, ou DPP-4, e por isso ele só dura alguns minutinhos. Já as versões farmacêuticas aguentam o tranco e não são quebradas tão facilmente, o que permite que elas fiquem ativas no corpo por muito mais tempo, tipo uma semana, no caso da semaglutida. Essa ação prolongada é que permite todos esses efeitos terapêuticos poderosos, incluindo aquela sensação de saciedade que ajuda na perda de peso, agindo direto nos centros da fome lá no nosso cérebro. Tem outra classe de medicamentos, os inibidores da DPP-4, como a sitagliptina ou a saxagliptina, que agem na mesma linha, mas de um jeito diferente. Em vez de colocar um GLP-1 de fora para dentro, esses remédios bloqueiam a ação da enzima DPP-4. Ao inibir a enzima que quebra o GLP-1 natural do nosso corpo, eles aumentam a concentração e a duração do GLP-1 que a gente mesmo produz. É tipo dar um boost no que já temos. Embora isso ajude a controlar o açúcar no sangue, o efeito é bem mais suave se comparado com aqueles níveis de estímulo superpotentes que a gente consegue com os análogos de GLP-1. Por isso, os inibidores da DPP-4 geralmente não são associados a uma perda de peso significativa. Entender esse mecanismo é essencial para a gente sacar o poder e o desafio desses medicamentos. Eles não são só supressores de apetite no sentido tradicional, são moduladores hormonais poderosos que mudam radicalmente como o corpo responde à comida e à energia. Os medicamentos de ação dupla mais novos, tipo a tirzepatida, Mounjaro ou Zepbound, levam isso a um outro nível, imitando tanto o GLP-1 quanto outro hormônio incretina chamado GIP, ou polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Essa ação dupla parece ter um efeito ainda mais potente tanto no controle do açúcar no sangue quanto na perda de peso. Mas o princípio básico de usar as vias dos hormônios incretinas continua o mesmo. Embora o foco principal dos agonistas de GLP-1 tenha sido em seus efeitos metabólicos, como o controle de açúcar no sangue e a perda de peso, uma área de pesquisa que está crescendo e nos empolgando é o impacto significativo que eles têm no cérebro e em outros sistemas do corpo. A supressão do apetite, por exemplo, já é um efeito neurológico, mediado pelos receptores de GLP-1 em áreas do cérebro como o hipotálamo. No entanto, a influência vai muito além de simplesmente controlar a fome. Evidências que estão surgindo sugerem que esses medicamentos podem ter propriedades neuroprotetoras e podem desempenhar um papel na redução do risco ou na desaceleração da progressão de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. Os mecanismos propostos para esses benefícios neuroprotetores são bem variados, viu? Já foi demonstrado que os agonistas de GLP-1 reduzem a inflamação, que é um fator-chave nos processos neurodegenerativos. Eles melhoram a sinalização de insulina no cérebro, um aspecto super importante, já que o Alzheimer às vezes é chamado de diabetes tipo 3, por causa da capacidade do cérebro de usar glicose que fica comprometida. Além disso, esses medicamentos podem ajudar a eliminar as placas amiloides e os emaranhados de Tau, que são características patológicas da doença de Alzheimer. Embora os ensaios clínicos ainda estejam em andamento, os dados preliminares são super promissores e sugerem que os benefícios desses medicamentos podem se estender à preservação da saúde cognitiva conforme a gente envelhece. Outra área de pesquisa fascinante é o efeito dos agonistas de GLP-1 em comportamentos viciantes.
Relatos e estudos iniciais sugerem que pessoas que tomam esses medicamentos experimentam uma redução no desejo por álcool, nicotina e até mesmo certos comportamentos compulsivos, como jogos de azar ou compras. A teoria é que os receptores de GLP-1 estão presentes nas vias de recompensa do cérebro, incluindo o sistema dopaminérgico mesolímbico. Ao modular essas vias, os medicamentos podem amortecer os aspectos recompensadores ou prazerosos dessas substâncias e comportamentos, tornando-os menos atraentes. Isso abre uma nova e potencial via terapêutica para a medicina de vícios, embora muito mais pesquisa seja necessária. Esses benefícios mais amplos reforçam que os GLP-1 não são apenas remédios para emagrecer. Eles são reguladores metabólicos sistêmicos com efeitos de longo alcance, desde a redução de eventos cardiovasculares como ataques cardíacos e derrames, um benefício já comprovado, até a proteção potencial dos nossos cérebros e a redução da dependência, seu potencial terapêutico é imenso. Essa perspectiva é importante. Isso reinterpreta o uso desses medicamentos não como uma simples ferramenta estética, mas como uma intervenção poderosa para uma melhoria abrangente da saúde. A perda de peso é um benefício principal, mas pode ser apenas uma parte de uma história muito maior de melhoria da saúde a longo prazo e prevenção de doenças. Uma pergunta-chave para qualquer pessoa que usa um agonista de GLP-1 é o que acontece quando o medicamento é interrompido ou a dose é reduzida. Esses medicamentos são incrivelmente eficazes, mas não são uma cura para a obesidade. Eles são um tratamento. Quando o suporte farmacológico é retirado, a biologia subjacente que levou ao ganho de peso em primeiro lugar muitas vezes ressurge. A supressão do apetite diminui, os sinais de fome retornam, e sem uma base sólida de hábitos sustentáveis, a recuperação do peso não é apenas possível, mas provável. Portanto, o período de tempo com o medicamento deve ser visto como uma janela de oportunidade, um momento para desenvolver as habilidades e hábitos necessários para o sucesso a longo prazo. A transição de um GLP-1 deve ser gradual e deliberada, idealmente em consulta com seu médico. Interromper abruptamente o medicamento pode levar a um rebote repentino e poderoso da fome, tornando muito difícil controlar a ingestão calórica. Uma redução lenta permite que o corpo e o cérebro se reajustem à vida, sem o sinal constante de saciedade. Durante este período de redução gradual, é mais importante do que nunca apoiar-se na estrutura comportamental que você construiu. Isso inclui horários de refeição consistentes, priorizar proteínas e fibras em cada refeição para melhorar a saciedade natural e manter um programa de exercícios rigoroso, especialmente o treinamento de força. O componente psicológico dessa transição não pode ser subestimado. Depois de meses sem ter que lutar contra a fome intensa, o retorno de um apetite normal pode ser desconcertante. É essencial ter mecanismos de enfrentamento não baseados em comida para o estresse, o tédio e outros gatilhos emocionais para comer. Isso pode incluir práticas de atenção plena, hobbies, conexão social ou terapia. O objetivo é desvincular a alimentação da emoção e restabelecê-la como um meio de nutrir o corpo. Este é o trabalho árduo da mudança de comportamento que nenhum medicamento pode fazer por você, mas que o medicamento pode te dar o espaço para aprender. Em última análise, os agonistas de GLP-1 devem ser vistos como um poderoso catalisador, não como uma bengala para a vida toda para todos. Eles fornecem um vento de cauda fisiológico que torna o trabalho difícil da mudança de estilo de vida mais alcançável. Eles podem ajudar uma pessoa a alcançar um peso mais saudável e quebrar os ciclos de disfunção metabólica. Mas a verdadeira vitória não está no peso perdido, está nos hábitos adquiridos. A verdadeira medida do sucesso é poder manter um peso saudável e uma composição corporal forte muito depois que a receita tiver terminado.
Isso requer uma mudança fundamental de mentalidade, de ver o medicamento como a solução para vê-lo como uma ferramenta para te ajudar a se tornar a solução. Se você gostou das informações fornecidas, se inscreva, comente e deixe seu like.